Vamos ver agora uma série de vídeos que tratam de aprendizado de máquina usando árvores de decisão. As árvores de decisão, do inglês Decision Tree ou DT, eles compõem um conjunto de métodos não paramétricos de aprendizagem não supervisionada. Ele é não paramétrico porque ele não depende de suposição sobre distribuição de probabilidade. E ele é supervisionado porque, para treinar a árvore de decisão, nós precisamos que os nossos dados estejam rotulados. Isso é, os nossos dados devem ser fornecidos para o algoritmo com a resposta, né? Não basta só os atributos. Vamos ver melhor o que é isso no exemplo do próximo slide. Com o modelo que a gente vai criar usando as árvores de decisão, a gente quer então prever o valor para essa variável resposta, né, usando regras simples. Então, nesse slide, a gente vê um exemplo do que a gente quer dizer com uma árvore de decisão. Ela tem esse formato de árvore, de cabeça para baixo, onde cada nó corresponde a uma decisão. Esse nó de cima, indicado por x1, ele é chamado de nó raiz. E a gente vê então que a partir do nó raiz a gente tem uma decisão que é para a esquerda e para a direita, e ele vai formando então galhos que vão para outros nós, e esses nós também têm uma outra decisão, até que a gente tem na parte mais de baixo da árvore as respostas. Então, cada nó corresponde então a uma decisão, assim a árvore ramifica para novos nós, isso é, para novos critérios de decisão, até que a gente tenha conseguido classificar todos os nossos dados. Note que na tabela da direita, o conjunto que a gente tem apresentando aí o conjunto de dados que forma essa árvore. Os valores x1, x2 e x3 são as características que definem cada um dos exemplos, que são as linhas que estão nessa tabela. Esses x1, x2 e x3, eles são chamados de características ou features. Nota que nessa tabela tem uma quarta coluna indicada por F, e essa coluna é a resposta para cada um dos exemplos, né? Então, assim, para cada linha a gente tem, além das features, a resposta correspondente a essas features. E é por isso que a gente chama esse processo de criar a árvore de decisão como uma aprendizagem supervisionada, porque a gente está passando então a resposta, né, para cada feature, né, através dessa variável f. Nota que a gente pode caminhar então na árvore a partir do raiz. Vamos pegar, por exemplo, esse elemento, né, esse primeiro exemplo que está marcado, onde x1 é 0, x2 é 0, x3 é 0, e a resposta é f, e ele corresponde a gente caminhar na árvore por esses ramos que estão em vermelho, e a gente chega na resposta que é 1, né, que é o que está mostrado na tabela. Portanto, a gente usa a representação de árvore binária, né, para esse exemplo. Cada nó então pode ter 0, 1 ou 2 nós filhos. O nó está relacionado com um atributo que funciona então como uma decisão para a gente ramificar a árvore. Existem árvores que os nós são formados por decisões mais complexas que têm mais de um atributo. A gente não vai tratar desse tipo de árvore nesse nosso vídeo. E a gente viu então que o nó das folhas ele contém as respostas, que é o que a gente está vendo nessa árvore aqui embaixo,
e que essas respostas elas são obtidas pela navegação a partir do nó raiz. Então a gente tem o nó raiz, a folha, e a gente consegue fazer a navegação. Por que a gente quer usar uma árvore de decisão? Suponha que a gente tem uma distribuição de treino com duas classes, igual está mostrado na figura aqui embaixo, com as bolinhas pretas e os quadrados em azul. É possível a gente fazer uma única reta de separação, que seria, por exemplo, o caso de fazer uma regressão? Provavelmente não. Eu não consigo imaginar uma reta no plano que gere a separação aqui. Então a gente vai precisar de mais de uma linha para dividir essas classes. E é essa a ideia que a árvore de decisão vai fazer. Ela vai criar um critério que é tudo que tiver entre x1 e y1 é preto, tudo que tiver à esquerda de x1 é preto, tudo que tiver abaixo de y1 é preto. E o que sobrar, que é essa região aqui de quadrado azul. Essa é a ideia, então, da árvore de decisão. E ela é capaz de gerar, então, uma separação dessas duas classes. Para criar a árvore de decisão, o que fazemos é dividir o espaço de entrada, que é aquela tabela, que a gente mostrou, e essa divisão é feita passo a passo até formar a árvore. Essa divisão ela é gulosa, quer dizer, a gente utiliza uma função de custo para decidir qual o atributo que vai ser usado na decisão, e a gente escolhe o melhor atributo de custo, o atributo que tem o melhor custo, e faz a divisão usando esse atributo. As árvores elas podem ser utilizadas para obter tanto um valor quanto obter uma classe. Quando a gente deseja obter um valor, a gente chama isso de regressão. Por exemplo, quando a gente quer prever o preço de venda de uma casa. E quando a gente deseja obter uma classe, na verdade a gente também está obtendo um valor, só que esse valor é um valor inteiro. E ele representa, então, um conjunto finito de opções. Quando no caso da regressão, não é um valor contínuo, por exemplo, quantos reais custa a casa. Então, no caso da classificação, por exemplo, a gente poderia querer classificar qual é o padrão de uma casa em baixo, médio e alto. A árvore de decisão ela vai trabalhar com números, por exemplo, com 0 indicando baixo, 1 indicando médio e 2 indicando alto. E aí a gente vai usar essa árvore para prever em qual dessas classes. Quer dizer, a árvore vai ser usada para retornar esse valor 0, 1 ou 2, que vão dar as nossas três classes, que é o padrão baixo, médio ou alto. No caso da regressão, o que a gente faz é um conjunto, é uma divisão similar ao que a gente está vendo aqui nessa curva. E com isso, a gente vai ter uma separação, ela vai localizar os pontos e vai fazer uma separação, que é essa linha em verde. Na verdade, aqui a gente está mostrando duas árvores, uma em azul e uma outra que foi gerada em verde. E a gente vê, por exemplo, aqui que a árvore em azul ela aproxima essa curva dessas bolinhas de um jeito, e a árvore em verde aproxima batendo um pouco mais nos pontos, mas dando esses picos para baixo. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, como é que a gente faz essa questão da regressão. Ok?
mas a gente vai tratar de regressão só no final dessa nossa série de vídeos. O que a gente vai ver nesse início agora é como é que faz uma classificação usando a árvore de decisão. E existem dois métodos principais, né? Na verdade, duas funções de custo principais para decidir como é que a gente faz a ramificação da nossa árvore. Uma usa o custo de Gini e a outra usa um conceito chamado de entropia, né, que dá origem a esse algoritmo ID3. Uma outra questão quando a gente está trabalhando com a árvore de decisão é quando que a gente deve parar. Porque a gente viu no exemplo da figura anterior que a gente dividiu o conjunto de dados todo até achar todos aqueles zeros e uns que estavam lá. A questão principal, né, da gente não fazer uma divisão, da gente ter que decidir quando parar, quer dizer, não dividir os nossos dados até a gente ter feito uma divisão perfeita, é que existe um problema nisso. Esse problema é chamado de overfitting. Isso é, a gente pode dividir a árvore em tantos ramos que a gente vai conseguir cobrir todos os dados de entrada. Apesar disso não parecer um problema, o que acontece é que na grande maioria das vezes a gente não tem todos os dados possíveis. E a gente, na verdade, quer que a nossa árvore ela faça boas previsões para dados que ainda são desconhecidos. Então, vamos ver então as três figuras aqui abaixo. Se a gente dividir demais a árvore, quer dizer, a gente criar uma árvore muito grande, ela vai gerar um modelo muito complexo. E nesse caso, ela retira os pontos em cruz, que provavelmente são erros. São esses pontos que estão aqui. E se ela dividir muito pouco, que é essa curva mais à esquerda, a separação das classes pode não ficar muito boa. Pode não ficar muito boa. E aí a gente passa a ter outros erros de classificação, né, que são esses erros aqui. Então vamos dar uma olhada primeiro como é que funciona o algoritmo ID3. Para ilustrar como é que esse algoritmo funciona, vamos usar um exemplo clássico, né, que pretende prever se devemos ou não jogar golfe. Bom, é golfe, né? Esse exemplo ele tem quatro features, né, quatro características, e ele tem uma resposta binária, né, que diz se a gente vai jogar ou não. Todos os valores eles são categóricos e a gente quer achar então qual que é o mapeamento entre essas features e a resposta, para a gente poder então usar, baseado nas features, se a gente vai jogar golfe ou não. Os dados são esses que são mostrados aqui nessa tabela do lado, né? São 14 exemplos com 4 features. As features são essa: outlook, temperatura, umidade e o vento. E a coluna mais da direita aqui, ela indica se a gente vai jogar ou não. Então, por exemplo, se o tempo estiver ensolarado, quente, com alta umidade e não tiver vento, a gente não vai jogar. Em compensação, mesmo que estiver nublado, estiver quente, com alta umidade e não tiver vento, a gente vai jogar. Legal? Essa aqui é a ideia. Então, baseado nesses valores, é o que a gente vai tentar achar um jeito, né, usando a árvore para poder prever se a gente deve jogar ou não. E o primeiro passo para isso é começar
pelo nó raiz, né? Então a gente tem que começar a descobrir como é o nó raiz, né? Quem é o nó raiz. E para isso a gente tem que avaliar todos os atributos, né, usando uma função de custo, que eu vou mostrar aqui para frente, que vai compor então, que vai selecionar então qual que é o nó raiz. O algoritmo ele é relativamente simples, né? Ele vai fazer um loop, né, que o primeiro passo é a gente obter o melhor atributo. Tendo esse melhor atributo, a gente cria um nó. Esse nó faz a divisão da árvore, quer dizer, o conjunto de dados é dividido em pedaços de acordo com o critério do nó. E aí, para cada pedaço, a gente considera novamente como se o pedaço fosse o conjunto original de dados, acha o atributo para cada pedaço e vai fazendo isso assim por diante. Então, o interessante é que para nós, na mesma altura, né, a gente pode ter uma situação, né, imagina uma árvore feinha igual a essa aqui, esse atributo daqui pode ser diferente desse atributo daqui. Então, qual que é o atributo que a gente tem que escolher? É aquele que fornece o maior ganho de informação. E como é que a gente calcula isso? Bom, então, no algoritmo ID3, a gente usa um conceito que é chamado de entropia. E essa entropia é usada para obter o ganho de informação. Essa entropia ela indica a incerteza, né, que a gente tem sobre os dados. Essa que é resultante do fato de que a gente tem misturado no nosso conjunto de dados diversas respostas, né, daquele conjunto. Então, se a gente for ver o conjunto original, a gente vai ver que a gente tem nessa coluna jogar, a gente tem 5 nãos e 9 sims, né? E é por conta dessa diversidade é que a gente vai ter essa incerteza. A gente então, para fazer isso, a gente tem que calcular a entropia usando essa fórmula que está aqui. Essa fórmula que está aqui. Essa fórmula ela é baseada então na proporção de elementos que tem para cada classe de resposta. No nosso caso, a classe de resposta são só 2 valores, sim ou não. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente for ver o exemplo, né, numérico, para a gente ter uma ideia de como é que preenche cada um desses valores. Por que usar a entropia é interessante? Porque a gente pode ver, por exemplo, né, naquela fórmula, né, aplicando os valores naquela fórmula, que se a gente tiver só uma classe, a entropia é 0. Ou seja, não faz sentido a gente dividir os dados. Em compensação, se a classe tiver dividido meio a meio, a entropia é 1. Portanto, como ela é uma entropia alta, justifica a gente dividir. E o ganho de informação ela é dada por essa fórmula aqui. Ela é a diferença entre a entropia do conjunto original e a entropia média que a gente obtém dividindo o conjunto original por aquele atributo que a gente está fazendo, né? A fórmula essa aqui eu vou mostrar no exemplo, vai ficar um pouquinho mais claro também. Então, resumindo, os passos são esses que estão mostrados aqui. Ele é um loop, né? A gente vê então que o item 4 ele volta lá em cima de novo. E os passos são esses. A gente calcula a entropia do conjunto de dados, né? Aquele conjunto que a gente estiver avaliando. Então, no primeiro passo aqui, esse aqui é o conjunto de dados total. E no segundo passo vai ser para aquele conjunto que já foi dividido.
E aí, então, para cada atributo que a gente tiver, a gente calcula a entropia do atributo, né? Obtém o valor da entropia média e calcula o ganho de informação para aquele atributo, para todos os atributos. E aí, baseado no ganho de informação, a gente escolhe aquele que tem o maior ganho. E com esse atributo de maior ganho, a gente divide a árvore, né? A gente cria o nó, divide o conjunto de dados de acordo com esse atributo, e aí para cada pedaço que foi dividido para a esquerda e para a direita, a gente calcula a entropia de novo e repete esse loop até acabar. Até a gente chegar no critério de parada nosso lá, que vai definir que a gente acabou de construir a árvore. Bom, então vamos ver o nosso exemplo. O primeiro passo, então, é calcular a entropia para o conjunto de dados. Se a gente olhar o nosso conjunto de dados aqui e avaliar a resposta, passei sem querer, e avaliar a resposta, a gente vai ver então que a gente tem 9 sims, 5 não, de um total de 14. Então, para calcular a entropia do conjunto de dados, a gente vai fazer essa conta, que é a entropia para o sim, para o não, usando aquela fórmula lá. Esse PC são 9/14, né? Porque a gente tem 9 sims do total de 14. Então a gente aplica ela aqui e a gente obtém esse valor 0,41. E para o não, a gente tem 5 de um total de 14, então a gente acha o P, então, é 5/14, a gente aplica aqui e põe, então identifica, fazendo a conta, que deu 0,53. Então a entropia do conjunto de dados é a soma das duas entropias, porque a gente só tem duas classes, então só tem que somar esses dois valores. Então a entropia total é 0,94. Então a gente já tem o primeiro passo, que é calcular a entropia para o conjunto de dados. E agora a gente vai fazer o procedimento de achar o ganho de informação para cada atributo. Então vamos começar com Outlook. Eu colori na tabela as 3 classes que o Outlook tem. Ele tem ensolarado, nublado e chuvoso. Por isso a gente tem que calcular então a entropia para essas 3 classes. E como é que a gente faz isso? É parecido com o que a gente fez no conjunto total, mas é como se a gente imaginasse primeiro que a gente separou todos os ensolarados e aí a gente viu então que tem 5 ensolarados. Portanto, o conjunto de dados aqui é 5. E dentro dos ensolarados a gente tem 3 não e 2 sim. Então a gente vai calcular aqui para o ensolarado o conjunto que diz respeito ao sim e o conjunto que diz respeito ao não. Então, um é 2/5 e o outro é 3/5, porque eu tenho 3 não e 2 sim. No caso do nublado, o nublado só tem sim. Então, nesse caso aqui, é como se eu tivesse 4/4 e aqui 0/4. Por isso que está 1 e 0. E no caso do chuvoso, a gente também tem 5 itens com chuvoso, que são os 5 verdes que a gente vê. E a gente tem 3 sim no chuvoso e 2 não no chuvoso. E é isso que a gente está calculando aqui. 3 sim no chuvoso, 2 não no chuvoso. Então a relação aqui é 3/5 e aqui é 2/5 e a gente faz a conta. Então, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é a conta. Log de 0 não é 0, mas nesse caso aqui a gente considera, toda vez que for log de 0, a gente vai considerar 0, tá?
E a gente então obtém as entropias, e para calcular a entropia média, o que a gente faz? A gente multiplica o valor da entropia que a gente obteve para cada classe vezes a proporção da classe. Então, por exemplo, ensolarado representam 5 elementos dos nossos 14. Por isso, então, a gente vai fazer 5 14avos do valor que ele obteve. O nublado são 4 dos 14. Então, 4 14avos do valor que ele obteve, que nesse caso é 0. E o outro também é 5 14 daquele valor. E a gente faz essas contas, faz a soma, e a gente obteve que a entropia média, nesse caso do Outlook, é 0,693. E para obter o valor do ganho da informação, a gente pega a entropia que a gente calculou para o conjunto de dados total, que a gente já tinha visto então que era 0,94, subtrai desse valor que a gente acabou de obter, e a gente chega então no ganho de informação desse atributo que é o Outlook. E aí agora a gente vai fazer para o próximo. Aqui é a mesma coisa. Percebe que agora eu colori os itens na coluna de temperatura. Mesma coisa, a temperatura tem 3. Ela é quente, amena ou fresca. Então a gente vai fazer a conta para os 3. A ideia é a mesma, né? Então, no caso do quente aqui, por exemplo, a gente tem 2 não e 2 sim. Por isso, então, a gente vai ter 2 quartos aqui e 2 quartos aqui. Esses 2 quartos e esses 2 quartos, um é do sim e o outro é do não. Do ameno são 6 itens que a gente vai achar aqui, são esses em preto. É a mesma coisa, a gente tem 4 amenos que são sim e 2 amenos que são não. Então o processo é o mesmo do outro. A gente vai fazer para todos os itens, vai achar a entropia média da temperatura, que no caso aqui é 0,911, vai calcular o ganho de informação, que vai achar esse 0,029. Vê que esse aqui é menor, então nesse momento a gente já está, o nosso melhor atributo até o momento é o Outlook. Só que a gente ainda tem que fazer para os outros dois. E o processo é o mesmo. Nota agora que a gente vai fazer para a umidade. A coluna que está marcada agora é a coluna da umidade. A umidade tem só 2 valores, alta e normal. Então agora a gente tem que calcular só para essas duas classes, mas o processo é exatamente o mesmo, e aí no final a gente chega que o ganho de informação é 0,152. E por último, a gente vai fazer para o vento, também são só 2 classes, ele tem só verdadeiro ou falso. A ideia é a mesma, é o mesmo processo. E a gente chega então que o ganho de informação é 0,048. E aí, baseado nesses valores, a gente percebe que o nosso melhor atributo é o Outlook, porque ele é o que fornece o melhor ganho de informação, portanto ele é o nosso nó raiz. Então a nossa árvore começa com o Outlook, ela vai dividir, o Outlook tem 3 itens, então ele vai dividir em ensolarado, chuvoso, nublado, e a gente nota aqui, por exemplo, que no caso do nublado, todos são sim. Nesse caso desse ramo, a gente já vê que aqui não precisa de ser dividido, porque não tem lógica, a entropia daqui é 0, então a gente não vai fazer nada no caso de nublado. Em compensação, ainda sobraram 10 elementos, e esses 10 elementos podem ser divididos de novo. Tá? Então, esse é o conjunto que a gente retira daqui, o nublado, e esse é o conjunto de dados que a gente vai trabalhar. Então, vamos ver como é que faz isso no Python. Para o exemplo nosso, eu vou estar usando uma biblioteca que se chama scikit-learn. Esse aqui é o logozinho dela. E a gente vai usar uma classe dela que chama Decision Tree Classifier.
E como a gente está usando o algoritmo ID3, a gente tem que definir então que o critério que a gente vai usar é entropia, porque o ID3 usa entropia. E o resultado que o Python vai retornar para a gente é esse aqui. Eu vou mostrar o exemplo nosso usando um recurso que chama Jupyter, que ele permite a gente ver os resultados do Python numa página HTML.